Olá pessoal, eu sou o Wilson Spigarol, gostaria de convidar vocês a se inscreverem aqui no canal, também seguirem nossa página no Instagram, @manejo de pasto. A gente compartilha bastante conteúdo técnico e prático relacionado a pastagens e a pecuária de corte. Então é muito importante vocês curtam, compartilhem, se tiverem alguma dúvida, deixem aqui também nos comentários. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as questões de reformar ou recuperar um pasto. A gente sempre tem essa dúvida quando a gente vai fazer um diagnóstico, fazer uma análise de uma fazenda, quando a gente está envolvido em algum projeto, se a gente precisa realmente reformar esse pasto ou recuperá-lo, Qual que vai ser a melhor estratégia, qual que vai ser o caminho que a gente vai seguir em relação às áreas, Então, é muito importante que antes da gente definir o que a gente vai fazer, a gente definir alguns conceitos, A gente acaba falando no dia a dia reformar o pasto, a reforma de pastagem. Na verdade, esse conceito é um conceito errado, o correto é a gente usar a palavra renovar, mas o que significa essa reforma, essa renovação? Isso é quando a gente faz aquelas operações de preparo de solo. Então, quando a gente faz aração, gradagem, a gente revolve esse solo, a gente inverte essa camada de solo para a superfície, joga da superfície para baixo. Então, esse preparo de solo e os tratos agronômicos para depois a gente semear o capim é conhecido como reforma ou renovação da pastagem. Quando a gente tem as questões de recuperação, a gente já envolve práticas de manejo para reverter processo de degradação. Então, sempre quando a gente pensar em pasto, pessoal, manejo de pastagem, a gente sempre está lutando contra um processo natural de degradação. Então, a gente faz de tudo para que esse pasto se mantenha vigoroso, produtivo, por mais tempo possível, que ele seja realmente uma cultura perene. Então, a gente tem esses dois principais conceitos. Renovar é quando a gente revolve esse solo, essa área e faz a semeadura do capim, ou recuperar é quando a gente usa de meios, de tecnologias, de estratégias para já recuperar uma pastagem implantada. Quais são essas práticas de manejo, então, que a gente usa, pessoal? Essas práticas de manejo que a gente vai utilizar, quando a gente não faz a troca da forrageira, pode ser uma calagem em cobertura, pode ser um período de descanso, para proporcionar a esse pasto um aumento de número de raízes, de folhas, para ele ter esse descanso que às vezes ele não vem tendo, ajustes de lotação. Então, se um pasto está com uma lotação muito alta ou muito baixa, um pasto que está passando demais, então a gente fazer esse ajuste de lotação e também as adubações de reposição de nutrientes, Então, essas práticas de manejo seriam quando a gente quer recuperar um pasto. E quando a gente vai fazer a renovação, a reforma, a gente pode também utilizar algumas estratégias, como a LP e LPF, para fazer essa renovação de uma forma mais barata. Tem alguns benefícios a gente utilizar esse tipo de estratégia, não é o motivo desse vídeo, mas a gente pode utilizar também quando a gente tiver estrutura, ou a gente tiver algum parceiro dessas reformas, renovações através da agricultura. É muito importante a gente sempre baratear os nossos custos dentro da fazenda, e isso é uma forma da gente custear essa reforma aí de uma forma mais barata. Então a gente pode colocar a mesma forrageira ou substituir quando a gente usa esse processo de integração. E também a gente tem aqui o conceito de formar, que é a formação de áreas. O que significa esse conceito de formar? É quando a gente faz a abertura de novas áreas. Então, uma área de vegetação nativa, uma área que nunca foi formada com pastagem, a gente faz a forma, que a gente fala. Então, a gente tem esses três conceitos: formação, recuperação ou renovação. No vídeo de hoje a gente vai falar bastante de renovação e recuperação, que são as duas práticas mais comuns. E como a gente já disse, a gente está sempre lutando contra graus de degradação. Esse pasto vem degradando e a gente consegue colocar isso numa graduação. Então, o primeiro passo para a gente fazer o planejamento forrageiro estratégico é definir qual é o grau de degradação de cada pasto da minha propriedade. Então, a gente vai fazer um diagnóstico inicial para definir as áreas, qual área está no nível 1, no nível 2, no nível 3, qual área a gente vai renovar, qual área a gente precisa recuperar. Então, a gente tem que entender quais são esses graus. E quais são eles, Quais são os níveis? A gente tem 4 principais níveis de degradação. O primeiro nível é aquele nível mais leve, uma pastagem que ela ainda está produtiva, ela possui algumas pequenas manchas de plantas invasoras, de área de solos coberta, mas ela ainda tem uma rebrota legal, ela tem uma capacidade de suporte ainda satisfatória, mas ela vem caindo e ela vai precisar
que a gente tenha alguma ação sobre ela para que ela não pule para os outros níveis, né? O segundo nível é o nível moderado, né? A gente já tem uma presença maior das plantas daninhas, né? Um percentual maior de solo descoberto e a capacidade dessa pastagem já cai em torno de 30%, 50%. Então é um pasto que já está tendenciando para um grau de degradação, para um nível de degradação maior, que é o terceiro nível, que é o nível forte, né? Aí que a gente já tem um aumento muito grande das plantas daninhas, né, das plantas invasoras. A gente tem grande área de solo descoberto, né, percentual. Quando a gente olha aquela invernada, aquele pasto, a gente já consegue ver bastante área de solo aparente, né? E aqui a gente já cai drasticamente aí a produção da nossa forrageira acima de 60%. E o último nível, né, que é realmente um nível muito forte, é quando a gente já tem processos erosivos acontecendo, né? A gente tem uma predominância de solo aparente descoberto muito grande, um sinal de degradação assim extremamente elevado, né? Então aqui praticamente a gente já não tem produção, a produção muito baixa, né? E a capacidade de suporte com certeza aqui está bem baixa também. Então esses são os 4 níveis, tá, pessoal? Quando que a gente vai fazer uma recuperação? A gente consegue recuperar dentro do nível 1, do nível 2, talvez até no nível 3 aqui, dependendo de como tá, a gente consegue entrar com recuperação. Já a renovação, a gente vai fazer no nível 4, nível 3, né? Então é importante a gente entender essa graduação e treinar o nosso olho, né? Lógico que a gente precisa de uma análise de solo, de outros embasamentos técnicos, né? Mas o olho também ajuda muito. A gente no dia a dia acaba entendendo cada região, cada fazenda, como que funciona e onde talvez a gente precisa intervir com um processo mais drástico, que seria aí a renovação, tá? Então, quais critérios, Wilson, eu devo avaliar quando eu vou fazer esse diagnóstico, né? O primeiro critério é o solo, né? A gente sempre observar o nosso solo, é a base, é onde tudo acontece. Então, a gente precisa conhecer esse solo. Primeiro ponto, extremamente importante, análise solo, pessoal. Não tem como a gente fazer conta, fazer uma recomendação, entender como está o nosso solo sem uma análise, né? Então aqui a gente precisa, primeiro passo, definir as áreas e coletar amostras de solo, mandar para o laboratório para a gente ter essa análise em mãos. Segundo ponto, né, já a questão visual, a gente dá aquela olhada na invernada, no pasto e perceber o percentual de solo descoberto e dentro desse percentual de solo descoberto entender qual que é o percentual de plantas desejáveis por metro quadrado. Então a gente vai ter planta daninha, vai ter solo descoberto e vai ter forrageira, né, a cultivar do nosso interesse. Então também a gente ter essa questão visual. Segundo ponto que a gente vai avaliar, o próprio pasto, né? A gente olhar a capacidade de massa, de rebrote, de produção dessa forrageira, o vigor, a velocidade que ele se recupera após o pastejo, né? Esse nível de infestação de plantas daninhas, invasoras também, que estão presentes na nossa pastagem. Então é sempre importante a gente olhar solo, pasto e também aliar, eu coloquei aqui como observação, a época do ano que a gente está fazendo essa avaliação, né? Muito importante a gente entender em que época a gente está, se a gente está no período de transição, chuva, seca, porque isso também a gente vai levar em consideração em velocidade de rebrote, na aparência dessa forrageira. Então é importante a gente ter esse bom senso durante a nossa avaliação de diagnóstico. A visão geral dos animais também é um indicador indireto bacana da gente estar olhando, né? Olhar o score corporal, o score de fezes, né? Como que estão os índices produtivos desses animais, né? Ganho de peso, os índices de fertilidade dos animais se for numa fazenda de cria. Então sempre a gente também ter essa visão global dessa área, não olhar apenas para o solo, olhar apenas para o pasto, mas tentar entender o conjunto de fatores que levam aquela pastagem a estar daquela forma, né? E aí, a gente partindo para a primeira estratégia, que seria a estratégia de renovação, né, que é a famosa reforma, né? O que seria o ideal, as fases, para a gente fazer uma boa renovação, uma boa reforma de pastagem? São 3 fases, basicamente, né? Bem resumido aqui para a gente entender quais seriam os passos, né? O passo a passo para a gente fazer essa renovação. O primeiro passo, como eu disse, interpretação e análise solo. Não adianta querer fazer reforma de pasto, só revirar o solo, jogar semente, que daqui 2, 3 anos você vai ter que fazer o processo tudo de novo, e isso não é interessante de forma alguma, né? Então a gente fazer bem feito uma vez para que realmente essa pastagem seja perene, né? Ela dure. Aí com auxílio de cerca elétrica, de manejo, de fertilização, a gente consegue ter um pasto produtivo por muitos anos, pessoal. A gente tem que fugir desse costume de reformar a pasta a cada 2, 3 anos. Tá? Então a gente vai fazer essa interpretação, analisar, ver cada nutriente, composição física, química desse solo,
definir a cultivar que a gente vai implantar, né? Não adianta a gente apenas definir os nutrientes, mas a gente tem que entender como esse solo se comporta, se é uma área que ela tem um alagamento, se é uma área de declividade, quais são os animais que a gente vai colocar em cima dessa área, qual que é a categoria. Então tudo isso ajuda a gente a definir a cultivar. E também um ponto muito importante, qual que vai ser o manejo pós-implantação, né? Tem muita gente, tem muitos pecuaristas, muitas pessoas procuram e eles querem colocar uma planta de alta produtividade, né? Às vezes o solo até corresponde com essa planta no momento, mas depois eles não vão fazer manejo nenhum, não vão fazer adubação de correção, não vão fazer nada para esse pasto manter essa alta produção. Então acaba sendo um gasto inicial para implantar isso e depois ele vai abandonar. Então a gente tem que tomar muito cuidado também em qual cultivar a gente vai implantar. A partir daí a gente faz o planejamento estratégico, né? As operações, o que a gente precisa fazer, o que vai ocorrer em cada mês, em cada época, para a gente já se organizar dentro da fazenda. Segundo passo, né, já com esse planejamento bem feito, bem definido, bem conversado, a gente faz o orçamento e a compra dos insumos, né? A gente vai precisar de calcário, vai precisar de semente, provavelmente vai precisar de herbicida, então a gente já organiza, já faz uma cotação, já deixa tudo preparado, né, para quando a gente tiver nessa outra parte aqui da fase 2, que é as operações de preparo de solo, né, e conservação, precisa fazer terraceamento, curva de nível, a gente já está com tudo organizado, e aí, a partir que a gente tem essa área bem manejada, bem preparada, a gente vai fazer a semeadura dessa forrageira, né? E o terceiro ponto, né, que é a terceira fase, é a adubação de cobertura, né, que a gente acaba fazendo aí com 30, 40 dias após a germinação, vai depender do projeto, vai depender de custo, vai depender de alguns fatores, mas seria uma adubação de cobertura. E o primeiro pastejo, né, que é extremamente importante a gente acertar esse primeiro pastejo. Então, basicamente são essas três fases quando a gente tem o processo, a estratégia de renovação, de reforma dessa área, né? E quais são os grandes benefícios da renovação, né? A gente consegue corrigir o solo em profundidade, né? Então, por exemplo, o calcário, né, a gente consegue levar ele para uma camada mais profunda. Se a gente colocar ele em superfície, ele demora muito para caminhar no perfil do solo, então é um benefício, acaba sendo um benefício da renovação. E a troca da cultivar de interesse, né? Então, às vezes a gente tem uma cultivar que a gente não tem mais interesse nela, quer substituir, então a gente consegue fazer essa troca dessa cultivar. Seriam as duas grandes principais vantagens aí da gente renovar um pasto. É lógico que a gente tem pontos negativos, né? Custo, a gente está revolvendo o solo, a gente tem a gente não consegue utilizar essa área durante alguns meses do ano, então tem também, tudo tem o seu lado positivo e o seu lado negativo, mas são operações que são necessárias em alguns casos serem realizadas dentro da fazenda. Quando a gente parte para a estratégia de recuperação, fizemos o diagnóstico, identificamos que tal área, tal área e tal área a gente vai recuperar, né? Também que a gente definiu 3 fases importantes da recuperação. Fase número 1, né? Da mesma forma como na renovação, a gente precisa fazer uma análise de solo bem feita, né? Identificar como estão os nutrientes, análise química, física de solo. A partir daí, a gente vai definir que ação vai ser necessária em cada área. A gente tem uma área que ela está com o solo bem corrigido, ela está bem manejada, só que ela tem plantas invasoras, a gente vai fazer só um controle dessas invasoras, ou não, a gente tem uma área que ela precisa de controle de invasor e adubação, né? Essa área aqui a gente quer aumentar a lotação dela, a gente só vai fazer uma adubação porque está tudo corrigido, a gente só vai entrar com nitrogênio. Então vai depender muito dessa análise, dos objetivos e das metas traçadas para a fazenda, né? Ou uma outra área a gente vai reduzir lotação, aumentar a lotação, então aqui a gente vai sentar também, pensar e planejar. Segunda fase, né? Como na renovação, a gente vai fazer orçamento e aquisição dos insumos necessários, né? Se a gente vai precisar comprar fertilizante, vai precisar comprar herbicida, o que a gente precisar adquirir, a gente faz o orçamento, compra esses insumos e aí a gente vai para a fase 3, né? Que é dar realmente o andamento nessas operações, né? Fazer a parte de execução da recuperação das áreas. E quais são os benefícios, né, pessoal, da recuperação? Primeiro ponto, são menos operações mecanizadas, geralmente, porque a gente não tem revolvimento de solo, então a gente tem um custo menor quando a gente consegue recuperar uma área, e a gente tem a utilização mais rápida dessa área. Por quê? A gente às vezes vai fazer uma adubação, com 20, 30 dias, ela já está pronta para receber os animais novamente, né, ou até mesmo com os animais dentro dessa área. Então são práticas muito rápidas de utilização, né? Diferentemente da renovação, que a gente precisa revolver o solo, esperar o calcário reagir, precisa semear, esperar esse pasto formar para fazer o primeiro pastejo, então um período maior. Então aqui a gente tem como benefício essa agilidade, né, na utilização da área e menos operações mecanizadas, menos trabalho, entre aspas, aí para recuperar uma área.
Aqui eu trouxe, né, para vocês alguns cases práticos, né, alguns casos que a gente vai identificar se compensa renovar, né, ou recuperar as áreas, né. O primeiro caso, esse aqui a gente pode observar, né, pessoal, a gente tem a presença muito grande de plantas daninhas, né, percentual de solo descoberto até que não é tão grande, mas é uma área que ela era de braquiária e a gente tem presença de grama Mato Grosso, a grama batatais muito intensa, muito grande nessa área e também muita planta daninha. A gente olha assim, uma visão geral, a gente tem poucas plantas por metro quadrado, é uma área muito antiga, né? É uma área que já não tem vigor, está muito degradada, então esse aqui é um caso que a gente precisa renovar, né? A recuperação aqui talvez a gente estaria colocando um dinheiro que a gente não vai ter retorno sobre esse dinheiro em produção de forragem, em produção animal. Esse segundo case também, ele se assemelha ao primeiro, né? A gente tem muita presença da grama Mato Grosso, aqui a gente tem uma mancha da braquiária que também está sendo aí engolida pelo gramão, né? Presença de plantas daninhas em grande quantidade, baixo vigor, então aqui também área de renovação, tá? Essa outra área aqui, pessoal, a gente não precisa nem olhar muito, né? Praticamente só plantas daninhas. Essa é uma área que foi renovada há 3 anos atrás, porém não foi feito nenhuma análise de solo, nenhuma correção. Houve problema na germinação da semente, então é uma área que foi feita de uma forma errada, né? E vai ter que ser trabalhada novamente. A gente tem praticamente só planta invasora, uma ou outra pontinha de forrageira aqui perdida no meio, mas é uma área que se a gente passar herbicida a gente não tem quantidade suficiente por metro quadrado de planta forrageira para fechar, para cobrir esse solo. Então aqui realmente a gente vai ter que fazer novamente o processo de renovação por um erro de implantação do proprietário. Essa aqui é uma outra área, né, que a gente tem aqui na foto ficou ruim a visualização para vocês, mas a gente já tem alguns processos erosivos acontecendo aqui em cima, né? A gente tem também a presença praticamente só de grama Mato Grosso, plantas daninhas, né? Não em tão grande quantidade, mas a gente tem, né? Aqui no fundo a gente tem uma quantidade maior, mas é uma área também que é interessante a renovação. Essa outra área também, né, pessoal, aqui é uma fazenda de cria, a gente vê que ela tem uma quantidade não tão grande de plantas daninhas, né, mas as plantas de interesse, aqui a gente tem uma mancha de braquiária muito pequena, mas o resto já virou tudo gramão, né? Então também uma área extremamente degradada, uma área antiga, uma área que tem uma alta taxa de lotação de animais aqui, né? Essa fazenda sempre passa por esse processo todo ano, então é uma área que a gente indicaria uma renovação de pastagem. Essa outra área também de renovação, né? Aqui numa área em plena seca, a gente vê que tem algumas manchas aqui de talo de pastagem, né? Aqui também, mas na maioria da área a gente tem aqui a presença de plantas daninhas, muito solo descoberto, então é uma área que talvez a gente precise renovar. Aqui a gente precisa avaliar, na hora que voltar as águas, voltar a chuva, se realmente a gente vai ter uma quantidade satisfatória, mas numa visão inicial a gente indicaria uma renovação de pastagem, né? Aqui é uma área que já compensa recuperar, né, pessoal? Isso aqui é uma área na Amazônia, a gente tem aqui no meio a presença do capim-capeta, um capim específico lá da região. Algumas outras regiões também tem, mas é uma planta invasora, né? O navalhão, capim-capeta, tem algumas espécies que não são de interesse para a produção pecuária, mas aqui foi feita uma aplicação de herbicida, uma área legal, uma área não tem planta daninha, uma área que está bem fechada, né, de forragem, passou um pouco do ponto essa pastagem, mas é uma área que compensa recuperar, né? Aqui a gente não vai fazer revolvimento de solo, nada, porque a gente tem produção de forragem satisfatória, então uma área de recuperação. Aqui também é uma outra área de recuperação, né? A gente vê que é uma área que está bem coberta, cobertura de solo bem bacana, que é uma área de braquiária decumbens, né? A gente não tem praticamente presença de plantas daninhas, muito pouco, só que é uma área que ela vem perdendo vigor, né? Uma área que a gente fez análise e que a gente precisa fazer uma reposição dos nutrientes para aumentar o vigor, aumentar a lotação e o desempenho dos animais, mas é uma área de recuperação. Aqui também uma outra área de recuperação, né? Poucas plantas daninhas, uma área solo coberto, né? Uma área de braquiária, saída de seca, também período de transição, mas é uma área que a gente faz uma análise solo, faz uma adubação, corrige ajuste de lotação, só fazer uma divisão cerca elétrica para melhorar o pastejo, apesar do pastejo estar bem uniforme, mas é uma área que a gente consegue recuperar a produção dela, né? Não deixar esse grau de degradação vir consumindo esse vigor dela até chegar num ponto
daquelas primeiras áreas que a gente olhou. Aqui também uma outra área, pessoal, importante, né? Aquela observação que a gente falou, questão do bom senso. A gente olhar a época do ano que a gente está trabalhando aqui. Essa é uma área que sofreu 3 geadas, né? Um período de seca muito intenso, né? Porém, é uma área bacana, né? Você vê que a gente não tem aqui solo aparente. A gente tem algumas plantas daninhas bem pontuais, né? Uma área de cerrado. Mas aqui é uma área que a gente consegue recuperar, né? A pastagem foi queimada aí pela geada, mas é uma área que a gente não precisa entrar com um processo de renovação. Então, sempre também se atentar à época do ano, né? Aqui o score dos animais, o score bezerrada está com um score legal, então está tendo desempenho apesar de fatores intempéries climáticas que acabaram prejudicando essa área. Então, de uma forma geral, né, pessoal, como que a gente trabalha numa fazenda para definir? Vamos reformar, vamos renovar ou vamos recuperar? Resumidamente, primeiro passo, diagnóstico, né? Andar todas as áreas, fazer o levantamento de análise de solo, né? Interpretação dessa análise, fazer conta e a partir daí a gente vai para o segundo ponto, planejamento, né? Planejamento forrageiro sempre atrelado a fluxo de caixa, né? Entender o fluxo de caixa da fazenda, quanto a gente tem de recurso para a gente alocar em pastagem, né? E a partir daí trabalhar as renovações e no caso das reformas também, né? No caso das recuperações também. Definimos qual área vai ser recuperada, qual área vai ser renovada, a gente vai para o terceiro ponto, que é a compra, né, dos insumos, aquisição desses insumos necessários e execução do projeto, né, onde a gente vai reformar, começar os preparos de solo, começar todo aquele processo de calcário, tudo aquilo, e onde a gente vai fazer recuperação, qual vai ser a estratégia e quando nós vamos iniciar, né, definir o cronograma para ficar tudo muito bem organizado dentro da fazenda. Bom, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês sobre recuperação, né, e renovação de pastagem era isso. Muito obrigado pela atenção até aqui. Peço para vocês novamente se inscrevam aqui no canal, ativem as notificações sempre que a gente estiver lançando conteúdos novos para vocês receberem. Caso tenha alguma dúvida, pode mandar um e-mail, pode deixar aqui nos comentários que a gente está inteiramente à disposição. Forte abraço!